Bom dia, graça e paz. Meditação do dia 4 de setembro do Manancial, produzido pela União Feminina Batista Brasileira. Leitura bíblica, 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor,
pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o Senhor seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que luta as nossas guerras e faz o nosso inimigo ser derrotado em nossa presença. Aos nossos olhos, o nosso Deus, o nosso general. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meditação. Reis também sentem medo. Rafael Abdala. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Verso 3. O reino de Israel estava dividido e Josafá reinava ao sul em Judá. Moabitas e amonitas reuniram-se para entrar em guerra contra o reino do sul. Não era um pequeno exército, mas opressor sem medidas. O pavor estava mais próximo do que se imaginava. O medo fez parte da trajetória do 4º rei de Judá. Medo é um sentimento de extremos. Ao mesmo tempo em que temos medo da morte, temos medo da vida. Temos tanto medo de não tentar quanto de arriscar. Receio de ir, receio de voltar. A vida não nos isenta de pavores, apenas cuida de mudar nossos temores. O que antes era medo do bicho-papão, hoje é medo do fracasso, da falência, decepção, solidão, guerra. Aprendi que nossos erros não mudam o modo como Deus nos vê, mas o modo como nós vemos a Deus. Digo isso porque de vez em quando tiramos nossos olhos do Pai e os direcionamos para o medo. Diante da iminência de morte, o 2º livro de Crônicas narra que Josafá reuniu o povo para buscar ao Senhor e pôs-se a orar. Essa oração merece relevância, sobretudo quando no versículo 12, Josafá diz: "Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti." Desculpe-me, mas é até bom saber que os reis também sentem medo. Essa narrativa bíblica me fez entender que a cura do medo não está nos nossos olhos, mas naquele para quem eles estão voltados. Não está na confiança que depositam em nós, mas em quem nós depositamos confiança. A cura do medo não está nos nossos olhos, mas naquele para quem eles estão voltados. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus, nosso escudo, nossa força e salvação. Ajude-nos, Pai, a sermos confiantes em Ti cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.